Meus pais me pediram para mudar meu sobrenome de família para seguir meu sonho profissional, mas agora me imploram para que eu volte porque com outro nome as pessoas não acreditam que eu seja da família. Há 12 anos me mudei da minha cidade natal depois que meus pais me expulsaram da família. Eles estavam muito chateados comigo porque me recusei a continuar trabalhando no negócio da família e queria seguir meu próprio caminho. Minhas razões eram muito simples. Aquele negócio seria assumido pelo meu irmão, o filho de ouro, depois que meu pai se aposentasse. Assim eu não tinha nenhum interesse em trabalhar em algo que nunca seria meu. Além disso, já estava farta de viver com minha família e fazer tudo juntos. Eu tinha 24 anos na época. E quando falei sobre minha decisão aos meus pais, eles ficaram furiosos. Me disseram que me cortariam completamente se eu fizesse isso porque queriam que seus filhos continuassem o legado familiar e levassem o negócio adiante. Não entendo como eu levaria o negócio adiante se nem sequer estaria no comando. Eu sempre estaria no banco do passageiro e meu irmão receberia todo o reconhecimento por dirigir a empresa. Não me interessava uma vida assim. Queria fazer algo para mim. Assim, apesar de todos os seus protestos, decidi ir embora. Sabia perfeitamente que se eu realmente fosse embora, eles nunca mais falariam comigo porque eram muito inflexíveis e rigorosos. Meus avós foram iguais com meu pai, e ele na verdade agradeceu-lhes por isso, então eu sabia que ele agiria da mesma forma. Não me surpreendeu quando fui embora. Me disseram que eu deveria abandonar o sobrenome da família porque estava trazendo vergonha para todos aparentemente. E eu realmente o fiz, porque naquela época já estava bastante frustrada com a forma como me tratavam. Eles agiam como se minha decisão de ir embora fosse algo muito pessoal, quando na verdade não era. Era apenas uma decisão profissional e deveriam ter sido capazes de respeitá-la. Teriam respeitado se fossem pessoas normais, mas eles são tudo menos isso, normais. E desde então não nos falamos. Já se passaram 12 anos e não tivemos contato. Mesmo quando nos vemos em eventos familiares, eles fazem questão de me ignorar, como se isso fosse me fazer sentir muito mal comigo mesma. Não fez, só me faz sentir aliviada por não fazer mais parte desse lado da família e por não ter essa pressão sobre mim. Eu cresci e não foi muito agradável. Agora nos últimos 12 anos tenho sido livre para fazer o que quero com minha vida e tem sido um grande alívio. Tenho sido muito bem-sucedida na minha vida também. Nos últimos 10 anos conquistei muito. Durante os primeiros 2 anos depois de deixar a empresa do meu pai, trabalhei com um amigo meu em outra empresa para ganhar alguma experiência, porque antes disso só havia trabalhado para meu pai. Quando achamos que tínhamos aprendido o suficiente, decidimos começar nossa própria empresa, e pela graça de Deus nos últimos 10 anos realmente decolamos em termos de negócios e popularidade. Dirigimos uma empresa de brinquedos juntos e estamos indo extremamente bem, e temos feito isso por muitos anos. Tem sido ótimo e estou muito feliz por ter tomado esta decisão para mim. Recentemente, nos últimos meses, nossa empresa começou a ir tão bem que fui entrevistada por uma revista por minhas habilidades empresariais, junto com meu amigo, e muita gente leu essa revista, então naturalmente também chegou a minha família. E foi quando decidiram finalmente entrar em contato comigo e dizer que estavam prontos para me aceitar de volta na família e que estavam muito orgulhosos de mim. Infelizmente agora já se passaram 12 anos e não quero ter nada a ver com eles. Eles entraram em contato comigo há alguns dias e disseram que queriam me ver e que queriam que eu retomasse o sobrenome da família, já que eu havia abandonado todos esses anos e vinha usando outro nome que escolhi para mim. Mas agora precisava aceitar minha identidade porque estavam prontos para me aceitar de volta em suas vidas. Foi o que disseram em seu e-mail, e pediram meu endereço e número de telefone para poderem entrar em contato e falar comigo pessoalmente, mas respondi ao e-mail deles e disse-lhes muito claramente que não achava que nada disso fosse necessário. Não queria que voltassem para minha vida, e que se levaram 12 anos e tanto do meu sucesso para perceberem que eu realmente merecia fazer parte de sua família. Então não acho que realmente me amem de forma alguma. O que realmente querem é se associar ao meu sucesso, mas sinto muito. Não vou permitir que isso aconteça porque eles não têm nada a ver com isso. Tudo é mérito meu e não deles. E claro, isso os ofendeu muito. Então decidiram pedir a vários de nossos parentes minhas informações de contato e de alguma forma conseguiram. Eu havia me esforçado muito para mudar toda a minha identidade, me mudar para bem longe deles e garantir que não soubessem nada de mim por muitos anos, mas tudo isso foi em vão, só porque alguém lhes contou tudo sobre mim. E agora, há alguns dias eles apareceram na minha porta exigindo uma reconciliação. Isso ficou bastante feio porque eu disse que não queria falar com eles e que se não fossem embora chamaria a polícia. Mas claro, não foram, então fiz exatamente o que disse que faria, nada mais e nada menos. Continuavam parados do lado de fora da minha porta, batendo na porta e criando um escândalo. Então fiquei frustrada e decidi chamar a polícia. E então foi bastante ruim, mas os arrastaram. Não houve acusações nem nada, mas ainda assim foi humilhante. Eles decidiram contar a toda a família sobre isso e agora as pessoas estão chateadas porque acham que reagi de forma exagerada. É muito frustrante porque eu estava vivendo minha vida afastada de todos eles para que depois voltem a me atormentar. Parece que mudar de casa, de número de telefone, não adiantou nada porque com muito pouco voltaram para minha vida. Edição. Meus avós, que também eram muito rigorosos, achavam que estavam fazendo um favor ao meu pai ao criá-lo e que ele devia vida pelo mínimo que fizeram por ele. Meu pai queria ser músico, e na verdade teria sido bastante bom
porque ainda toca de vez em quando. É um guitarrista brilhante e até onde sei também pode tocar piano maravilhosamente. Sim, pode ser que não tenha sido extremamente bem-sucedido. Ou talvez sim, mas nunca saberemos porque nunca teve a oportunidade de seguir esse sonho. Meus avós deixaram claro que ele tinha que fazer algo respeitável com sua vida. E depois de muita briga meus avós disseram que ele podia fazer o que diziam ou podia sair da família e nunca mais voltar. Meu pai optou pela primeira opção, decidiu ir para a escola de negócios, obter um diploma e começar sua própria empresa. E ele agradece a seus pais por serem rigorosos com ele. Porque caso contrário ele acredita que nunca teria conseguido nada na vida e ainda estaria lutando para chegar ao fim do mês. E que bom para ele suponho, mas não acho que essa fosse a forma mais saudável de ver a vida. Para ser honesta, ele nunca teve voz em nada do que fez em sua vida e sempre seguiu cegamente seus pais e suas instruções. Sua escolha de carreira foi decidida por eles. Até minha mãe foi uma parceira escolhida por meus avós, por ser filha de um de seus amigos. Porque acharam que seria uma boa opção para a família. Começaram a tentar ter filhos quando meus avós lhes disseram para fazê-lo. E até me tiveram porque meus avós disseram que seria bom ter 2 filhos para que meu irmão não se sentisse sozinho. Os pais da minha mãe também eram um tanto controladores e ortodoxos, mas não tanto quanto meus avós paternos. Nunca me dei bem com nenhum deles, então achava muito difícil entender por que meus pais eram tão gratos a eles por tudo. Porque na minha opinião era uma forma sufocante de viver. Pode ser que a vida deles tenha dado certo, mas nenhuma de suas decisões foi realmente deles. E realmente acho isso bastante triste. Agora, muita gente me perguntou por que eu tinha tanta certeza de que a empresa seria para meu irmão e não para mim mesmo que eu ficasse. E é porque literalmente me disseram isso, já que como meu irmão era o mais velho ele eventualmente herdaria a empresa. E sempre que ele decidisse se aposentar ou tirar um tempo livre eu estaria na linha seguinte, mas fora isso ele definitivamente seria a primeira prioridade para assumir o controle da empresa após a aposentadoria do meu pai. E de fato estavam preparando ele para assumir o comando eventualmente enquanto eu era apenas sua mão direita. Meu irmão e eu já tínhamos muitas brigas de ego porque honestamente, eu sentia que ele era o filho de ouro da família. E para ser honesta, tenho quase certeza de que ele era, embora meus pais insistissem no contrário. Ele é 6 anos mais velho que eu e é o tipo exato de filho que meus pais queriam, um que fizesse tudo o que eles lhe pedissem. Queriam que ele se casasse aos 23 com uma das filhas de seus sócios e ele o fez. Depois queriam que ele tivesse filhos nos 2 anos seguintes ao seu casamento e ele também o fez. E além disso, exigiram que continuassem vivendo com eles. E ele também o fez bastante feliz. É uma cópia carbono do meu pai. Ele tinha as mesmas expectativas comigo também. E é isso que eu estava mencionando no início da minha postagem original, sobreviver juntos constantemente e fazer tudo o que eles queriam que eu fizesse. É verdade que temos uma casa bastante grande que foi construída com a intenção de ser lar para nossas respectivas famílias também, mas eu não queria isso para mim, queria viver minha vida à minha maneira. E crescendo na minha casa esse era um dos luxos que nunca nos foi permitido ter, então acho que realmente não tive outra opção a não ser deixar tudo para trás e começar de novo, porque sinceramente, meus pais nunca me teriam deixado em paz se eu tivesse ficado com eles. Sempre tive muitos problemas com minha família, acho que posso dizer com segurança que sou a ovelha negra da família. Então, embora tenha sido algo doloroso, consegui deixá-los para trás, e mesmo recentemente, chamar a polícia não foi um grande dilema para mim. A única razão pela qual tenho questionado minha decisão é por causa das críticas que recebi do resto da família. E para aqueles que disseram que eu deveria mudar meu número de telefone, é mais fácil falar do que fazer. Além disso, não leram nada do que escrevi. Foi o que fiz desta vez. Meus pais não tinham meu novo número e foi muito simples para eles conseguirem. E fazê-lo para mim é bastante complicado porque certamente tenho muitos contatos profissionais que me ligam o tempo todo e que eu deveria informar um por um. Seria muito trabalho para fazer só para que depois meus pais o consigam de novo. Hoje não é muito difícil fazê-lo, e menos ainda para meus pais. Também não existe a opção de uma ordem de restrição. Você não pode obter uma só porque alguém veio à sua casa. Atualização. Então, decidi falar com algumas pessoas que me criticaram por ter chamado a polícia para os meus pais. A maioria da família se manteve afastada de toda essa confusão, mas houve muitos parentes que se meteram nos meus assuntos, então entraram em contato comigo, me enviaram mensagens dizendo que eu estava errada e que lhes devo um pedido de desculpas, coisas desse tipo. Está claro que esses familiares têm as mesmas ideias que meus pais, mas para ser sincera, não estou pronta para perdoá-los nem para ter um relacionamento com eles, e acho que nunca estarei. A ideia de voltar para essa família me sufoca, e este tempo longe deles me deu perspectiva. Por um lado de que posso viver sem eles, e por outro que prefiro assim. Não obtenho nenhum benefício em voltar para eles, enquanto eles têm muito a ganhar. Enquanto eu tenho que voltar a suportar meu irmão de ouro e todas as besteiras que vêm com esta família, eles obtêm minhas conquistas para exibi-las como troféus de caça. Nada mais que isso. Também não esqueçamos que levaram 12 anos para vir tentar falar comigo, embora pudessem ter feito isso muito antes se realmente quisessem, mas só queriam fazê-lo agora porque sou bem-sucedida, ficaram sabendo disso e querem se associar a isso. Então, não entendo por que se espera que eu os perdoe por isso. Entrei em contato com esses parentes
incompetentes que se meteram nos meus assuntos sem razão alguma e tentaram fazer parecer que eu era má por ter chamado a polícia, embora eu lhes tivesse dito claramente que era exatamente isso que eu ia fazer. Não sei o que esperavam, mas enfim, tentei ser muito educada e enviei a mesma mensagem a todos explicando tudo o que acabei de mencionar. Acho que fui perfeitamente racional e razoável. Inclusive mencionei o fato de que poderia entender por que se sentiam de certa maneira, porque estavam seguindo a narrativa dos meus pais, naturalmente estavam tomando a versão deles dos fatos, aquela que meus pais queriam que acreditassem, e dessa maneira, claro, iam pensar que eu era má, porque nem sequer sabiam a minha versão da história, mas agora que a conheciam tinham que decidir por si mesmos que lado queriam tomar. Também terminei a mensagem dizendo que entenderia totalmente se decidissem ficar do lado dos meus pais nisso, mas se o fizessem agradeceria muito que não se esforçassem em me arrastar para isso porque realmente quero me manter afastada deles. Não quero drama. Muitas pessoas não responderam de forma alguma, e algumas o fizeram, só queriam discutir comigo e criar drama do nada. Sabiam perfeitamente que eu estava bastante chateada com tudo isso e decidiram se aproveitar disso. Essas pessoas começaram a me dizer que meus pais estavam muito chateados, mas que devo minha vida porque fui criada por eles, que não posso me comportar assim com eles porque é ser ingrata e egoísta. Não entendo por que tem tantas opiniões sobre isso, e tão fortes, considerando que nem sequer estão envolvidos diretamente em tudo isso. Mas enfim, as pessoas que responderam deixaram muito claro que só queriam brigar comigo, e não respondi de forma alguma porque não acho que valesse a pena, afinal, isso é entre meus pais e eu, eles não estão envolvidos, então não tenho por que me comportar como se lhes devesse uma explicação. Essas pessoas só fizeram o mínimo por mim como família, me convidaram para eventos, mas isso é tudo. Quando inicialmente deixei meus pais ninguém me ajudou, ninguém cuidou de mim e eu estava sozinha. Naquela época ninguém se importava com nada disso, ninguém se meteu numa situação que não lhes dizia respeito em absoluto, mas agora só porque acham que tem uma oportunidade para se juntar, seu único propósito é me incomodar e nada mais. Nem sequer entendo por que me incomodei tanto com as opiniões dessas pessoas em primeiro lugar, e se eu não tivesse chamado a polícia, eles teriam se encarregado de continuar me incomodando mais e mais até conseguirem o que queriam, e isso não vai acontecer. Não quero saber nada deles, nem agora nem nunca, já me machucaram o suficiente. Se meus pais fossem pessoas razoáveis e racionais, talvez eu até tivesse considerado a possibilidade de consertar meu relacionamento com eles, mas obviamente, não são esse tipo de pessoa. Se fossem, seu primeiro instinto não teria sido sair por aí contando às pessoas o que aconteceu com a polícia e tudo isso, e tentando me fazer parecer a má só para que eu me sentisse culpada e falasse com eles. Enfim, isso é tudo por agora. Manterei vocês atualizados sobre o que acontecer a seguir, porque tenho quase certeza de que depois disto virão mais coisas. Atualização 2. Após 11 dias desde minha última atualização. Hoje, como meus pais não estavam dispostos a aparecer diretamente ou estavam com medo, enviaram meu irmão para fazer o trabalho sujo. Foi um plano terrível porque se eu não queria vê-los, meu irmão muito menos. Sabem que não me dou bem com meu irmão e inclusive ele não me agrada muito, não é segredo. Mas bom, ele apareceu junto com sua esposa e os dois tentavam ser educados, mesmo quando eu tentava expulsá-los. Eu disse a eles a mesma coisa, mesmo que ficassem ali do lado de fora da minha porta pelo resto da tarde eu simplesmente chamaria a polícia e seriam tratados da mesma forma que meus pais foram. Afinal, são parte da mesma família, e eu havia deixado claro que não queria ter nada a ver com eles. Mas meu irmão me disse que eu deveria abrir a porta e deixá-lo entrar, pelo menos para falar comigo, que ele só queria ter uma conversa civilizada sobre o que estava acontecendo. Depois de um tempo ficou claro que ele não iria embora sem falar comigo, então decidi deixá-lo entrar, mas o fiz mais por curiosidade do que por outra coisa, porque realmente queria saber o que ele tinha a dizer sobre tudo isso. Sabia que meus pais o haviam enviado, isso era óbvio, mas ainda assim queria ver o que ia acontecer, então os deixei entrar depois de uns 20 minutos. Uma vez lá dentro minha cunhada ficou calada enquanto meu irmão falava o tempo todo, acho que ela só estava ali para dar apoio moral ou o que quer que seja, mas agradeço que estivesse lá porque senão teria sido bastante incômodo e tudo teria sido ainda mais feio do que foi. Enfim, uma vez que meu irmão estava dentro começou a me dizer que nossos pais estavam muito chateados com meu comportamento, especialmente porque eles haviam aparecido para tentar consertar nosso relacionamento, e em vez de apreciar isso, eu havia chamado a polícia. Ele disse que estavam muito desanimados com minha frieza. Ele me disse que estavam dispostos a consertar as coisas agora, mas que eu tinha que ser a pessoa a iniciar o processo porque eles já haviam tentado e eu os havia rejeitado de uma forma bastante brutal. Ele disse que aparentemente nossos pais se arrependiam de sua decisão e sentiram muito a minha falta durante esses 12 anos, mas sempre tiveram medo de entrar em contato comigo, por isso nunca o fizeram. E eu havia provado que tinham razão ao me comportar como fiz recentemente. Nesse momento, enquanto ele falava sobre o quão miseráveis nossos pais haviam sido nos últimos 12 anos, tive que interrompê-lo porque não acreditei nem um pouco. Eu disse a ele mais uma vez que era muito claro que não teria sido tão difícil para eles entrarem em contato comigo e descobrirem onde eu estava se realmente quisessem falar comigo. Se o tivessem feito no início, talvez eu realmente tivesse apreciado e respondido de uma maneira mais positiva, mas o momento de tudo isso é o que realmente me parecia suspeito. Então,
Como esperavam que eu pensasse que não estavam atrás de mim só porque agora sou bem-sucedida e queriam se associar a isso? E eu disse ao meu irmão que podia entender muito bem que ele estivesse aqui só para falar em nome dos meus pais. Ele não tinha nada original a dizer e queria fazer o mesmo que todos os outros haviam tentado fazer, fazê-los parecer as vítimas e a mim como uma menina mimada e ingrata. Infelizmente eu não ia permitir que ele empurrasse essa narrativa, especialmente não comigo. Eu disse que o havia escutado e agora ele precisava ir. Aí foi quando ele perdeu a calma. Chutou um dos meus móveis e me disse que não havia terminado de falar e que não iria embora até que eu dissesse que ia falar com nossos pais porque ele já estava farto do meu comportamento nojento. Ele agiu como uma criança mimada e eu apontei isso. Aí foi quando as coisas começaram a ficar feias. Honestamente, naquele momento realmente voltamos a ser como éramos antes. Estávamos brigando como adolescentes, chamando um ao outro de nomes cruéis, sendo horríveis com tudo. Foi então que minha cunhada decidiu intervir. Deixem-me deixar claro que ela e eu não somos amigas íntimas, e para ser honesta, realmente não sei que tipo de pessoa ela é porque não interagi muito com ela, mas enfim, ela se levantou, agarrou seu marido e começou a sair com ele. Embora ele estivesse bastante contra ir embora e quisesse ficar para discutir comigo, finalmente não pôde lutar contra ela e se foi, mas só depois de me xingar. Enfim, eu só estava feliz que ele fosse embora, não me importava que estivesse me xingando nem nada, mas decidi naquele momento que havia terminado com tudo isso. Depois disto não vou permitir que ninguém mais da família me incomode sobre isso. Trabalhei muito duro, muitíssimo para chegar onde estou hoje e mereço um pouco de paz e tranquilidade. Atualização 3. Nestes 4 dias desde minha última atualização estive procurando novos apartamentos ou casas para me mudar, de modo que pudesse ter um novo endereço do qual apenas algumas pessoas de confiança soubessem, assim meus pais não poderiam descobrir. Para ser honesta, foi uma decisão importante, mas pensei que devia fazê-lo. Pensava em contar apenas a alguns amigos e pronto. No entanto, decidi não seguir adiante com isso porque não acho que meus pais, nem ninguém da família, vá tentar entrar em contato comigo novamente, pelo menos não depois do que aconteceu hoje. Como mencionei da última vez, a última vez que interagi com minha família foi com meu irmão que veio e acabou brigando comigo. Tudo foi muito imaturo e feio. Depois, 2 dias depois, esse bobo decidiu publicar sobre nossa briga nas redes sociais. Não sei por que ele fez isso, mas felizmente desta vez não apenas nossos familiares viram essa publicação, mas também seus amigos da escola viram. E essas pessoas me conhecem. Elas sabem como me trataram. Acho que praticamente todo mundo na minha vida sabe o quão difícil tem sido para mim e chamaram a atenção dele por seu comportamento. Disseram que minha decisão era completamente justa e que era minha escolha se eu queria falar com meus pais ou não. E se eu não quisesse, então eles tinham que respeitar. Não podiam fingir que eu era má por querer me manter afastada de pessoas que me desrespeitaram durante toda a minha vida. Claro, ele não suportou isso, então acabou apagando a publicação pouco depois, mas obtive o que queria. Porque muitas pessoas têm me enviado apoio e me dizendo que sou muito forte por lidar com tudo isso sozinha e não ter que me rebaixar a publicar para buscar simpatia como ele fez. Então, essa é parte da razão pela qual acho que não vão entrar em contato comigo novamente. A outra parte é que meus pais me enviaram um e-mail esta manhã dizendo que estavam muito desanimados com toda essa bobagem que meu irmão havia dito no outro dia. Nem me dei ao trabalho de ler todo o e-mail, simplesmente respondi dizendo que não queria falar com eles. Os chamei de patéticos e disse que depois de como me trataram durante toda a minha vida não tinham o direito de esperar nenhum tipo de perdão da minha parte. Também disse que não queria ter nada a ver com eles e que precisavam entender isso. Avisei que se tentassem entrar em contato comigo novamente eu iria arruinar a vida deles escrevendo um livro ou o que quer que seja contando minha versão. E arruinaria toda a sua reputação porque não vou mais tolerar essa palhaçada. Também disse que se realmente quisessem jogar esse jogo e tentar ganhar simpatia de outras pessoas iriam se arrepender muito porque eu tenho muito mais alcance do que eles. Posso publicar sobre isso muito facilmente também, mas então teriam que responder a muito mais pessoas e poderia até acabar arruinando sua reputação se eu falasse. Então é melhor que tenham cuidado agora. Eu disse que esta era minha última advertência e assim terminei o e-mail. Responderam meia hora depois dizendo que entendiam e que nunca mais iriam me incomodar. Também se desculparam por terem me incomodado até agora e disseram que pensavam que eu iria apreciar sua tentativa de reconciliação, mas claramente era demais para eles. Agora, não me dei ao trabalho de responder a isso porque esta conversa havia terminado, assim como qualquer relacionamento que eu tivesse com eles, que já havia terminado há 12 anos de qualquer maneira, então não importava. Posso estar errada, mas me sinto positiva de que com isto o contato deles terminará de uma vez por todas e estou feliz por isso. Terminei. Já não tenho nada a ver com essas pessoas. Pensei que isto ia doer ou me sentir mal pelo menos, mas não, só me sinto ainda mais aliviada do que me senti há 12 anos e estou muito contente por ter decidido lidar com tudo isto de uma maneira mais digna do que eles. Eles arruinaram sua própria reputação e arruinaram qualquer chance que tiveram de se reconciliar comigo. Só espero que possam viver com isso. Atualização 4. Me mantive afastada do Reddit por alguns anos porque estava vivendo minha vida enquanto via, em segundo plano, como a da minha família desmoronava. Bem, não foi uma implosão total, mas foi grande o suficiente para merecer uma atualização. Meu irmão parou de me incomodar também, suponho que porque meus pais lhe disseram. E quanto ao resto da família, também não tenho notícias, tudo muito silencioso, o que era mais do que ideal. Eu disse a mim mesma, hora de voltar à minha vida como era antes.
como eu gostava. Mas talvez 3 semanas ou um mês depois da última vez que atualizei tudo explodiu. Não só a esposa do meu irmão pediu o divórcio, como também fez uma acusação pública de violência doméstica contra ele. Agora, acho que no dia da visita dela ela sabia muito bem do que meu irmão era capaz e por isso conteve e falava com ele devagar. Sabia o que ele poderia fazer comigo ou com ela se entrasse em modo alienado, como ela chamou em sua publicação. Na postagem denunciando meu irmão havia provas em fotos de coisas que ele havia feito a ela, assim como relatos de todas as coisas que ele lhe fez durante o tempo em que estiveram casados. Houve muito rebuliço porque ela também mencionou a empresa em que ele trabalhava. Ela foi à guerra total num piscar de olhos. Os pais da esposa do meu irmão partiram diretamente para atacar os amigos deles e meus pais. Tudo ficou bastante feio em poucos dias. Tanto que meus pais tiveram que demitir meu irmão da empresa e fazer um comunicado dizendo que não aceitavam esse tipo de funcionário, mesmo que fossem parte da família, que condenavam esses atos e que era muito doloroso saber que uma pessoa na família era capaz disso. Mesmo assim, as pessoas não acreditaram nisso e têm atacado todos os canais online da empresa. Por sorte, eles não têm uma grande presença online. São mais tradicionalistas, mas de qualquer forma, vi como fecharam comentários ou deixaram de publicar completamente para minimizar riscos. Meu irmão está divorciado. E entre outros resultados de tudo isto, teve que se mudar da casa dos meus pais. Sei que meus pais não queriam se ver na posição de que as pessoas pensassem que estavam protegendo um agressor. Meu irmão também não disse muito, nem sequer para tentar limpar seu nome ou se justificar, optou pela opção de esperar que tudo se acalme. Não sei detalhes de sua vida pessoal, mas pelo que vi em algumas publicações recentes que depois tiveram que apagar, ainda há pessoas lembrando que essa empresa é dirigida por agressores. Atualização 5. Meus pais estão em processo de vender a empresa antes que seja tarde demais. Não posso falar sem saber os números, mas faz anos que não sei nada desse lugar. No entanto, sei que meus pais a colocaram à venda antes que a má publicidade os afete mais. Querem tirar o máximo proveito dela antes que seja tarde demais. E sem meu irmão para herdá-la e dirigi-la acreditam que é a melhor decisão neste momento. De fora pode parecer algo bom eles obtêm bastante dinheiro por ela e não mudará muito em suas vidas. Mas meu pai, e em grande medida minha mãe, amam essa empresa ainda mais do que a meu irmão. É um terceiro filho para eles. E se tivessem podido ir aos jogos da escola, levá-la para tomar um sorvete ou qualquer coisa que um pai faria com um humano, teriam feito isso antes do que conosco. Esse é o amor que tinham por ela. Fico feliz por não ter esse sobrenome porque agora também estaria sendo arrastada por eles. Se não o tivesse mudado há anos não sei o que teria acontecido. Não é como se as pessoas que atacaram a empresa dos meus pais pudessem explicar que você está afastado dessa empresa. Com um sobrenome diferente é muito mais fácil. E quando falamos de ataques físicos também, com pichações nos vidros da empresa e essas coisas. Talvez tudo tenha sido pior porque a empresa dos meus pais vende um produto feminino, o que parece gerar mais indignação. Isso é tudo que posso relatar até agora. Edição. A empresa dos meus pais já está vendida. Isso é tudo que sei. Não há nada mais que eu tenha para contar porque isso é o que publicamente descobri, mas por ser uma empresa privada, os valores não foram revelados, apenas que foi vendida.